Bom dia a todos. Vamos apresentar primeiro. Eu sou Felipe, sou graduado em Biologia pelo Campus J Floresta, encerrei a graduação em 2010. Também sou mestre em Genética e Melhoramento de Plantas, eu sou da primeira turma que encerrou em 2014. Eu leciono desde 2011 e estou na Escola Jardim Universitário desde 2016 e atuei como professor preceptor da residência pedagógica nessa Escola Jardim Universitário nesses anos, né? Durante o tempo de residência. E aí eu quero apresentar para vocês um pouco do que a gente fez durante a residência. Primeiro eu quero compartilhar aqui em relação ao banner que os bolsistas fizeram, tá? Então, vamos lá. Aqui foi só um relato, né, de algumas das experiências, tá? O pessoal vai acabar apresentando esse banner depois. Então aqui são algumas das ações que nós fizemos, tá? A gente teve atuação tanto em sala, nós tivemos atuação na horta. A horta, a gente vai conversar depois sobre o andamento da horta, e também nós fizemos um trabalho muito interessante que os alunos da escola gostaram muito de fazer, que foram os trabalhos fora, os trabalhos a campo que nós fizemos, tá? Então, esse aqui é o banner, se eu vou mostrar o banner assim, porque a gente vai olhar melhor as imagens, e eu acredito que com as imagens a gente consiga trabalhar melhor essa questão. Então, sobre as imagens, vamos começar primeiro com a parte em sala, tá? Aqui são duas residentes, tá? O pessoal da residência, eles me pediram bastante assim para poder atuar em sala como professores regentes mesmo em si. Né? Eles alegaram para mim que a ideia delas, né, das pessoas que atuaram dessa forma, foi mais de uma pessoa, elas alegaram para mim que o medo de estar em sala de aula é muito grande, né? Quando eu fiz o meu estágio lá em 2009, realmente esse medo existia. E é muito diferente quando você entra no estágio, quando você tem um professor que fica em sala, que te apoia, quando você só dá esse apoio para o professor, ou é muito diferente quando você tem essa responsabilidade de poder atuar em sala, você preparando o conteúdo, você trabalhando daquela forma que você tem que fazer. Então é muito diferente. Então, por essa insegurança, né, por essa ansiedade, né, eu diria, do pessoal da residência pedagógica, eles pediram para poder atuar em sala, né? É claro que eu não tinha como falar não, porque eu sei da competência deles, né? Então não tinha como negar isso para eles, né? E eu achei muito interessante essa fala, porque é pertinente, né? Eu que como vivi essa situação que eles viveram, né? Naquele momento, eu sei exatamente como é. Então eles prepararam, eu só falei o tema lá para eles em relação ao dia, ó, esse dia vai ser tal tema, e aí o pessoal entrou em sala e preparou tanto a parte teórica como também alguma parte prática, tá? Essa aqui na imagem, né? Vamos falar das imagens primeiro, né? Depois vamos ficar conversando fiado aqui. Então, essa imagem aqui é do pessoal do segundo ano do ensino médio, e aqui a gente estava trabalhando sobre o sistema respiratório, tá? Então o pessoal primeiro fez essa introdução aqui, inclusive com um desenho muito bonito aqui no quadro, né? Muito melhor do que se eu tivesse feito, com a explicação teórica no início, tá? E aí eles fizeram, como é de sistema respiratório, fizeram esse modelo aqui de como fazer, tá? Que puxa embaixo aqui para poder encher as bexigas, que simula o movimento do diafragma para poder encher os pulmões, tá? Então, é muito interessante fazer essa parte, ó, tanto que tem a parte teórica e tem a parte prática, né? Só a parte prática também não resolve, né? A gente sabe que é muito mais interessante para o aluno, claro, trabalhar a parte prática, só que trabalhar a parte prática só por trabalhar também não adianta, né? Fazer de uma forma assim que, é interessante para o aluno poder aprender, prender a atenção do aluno, vai prender, com certeza. Mas por que está sendo feito isso? Exatamente por isso que tem sido feita a parte prática, a parte teórica, me desculpa antes, tá? Então, o pessoal fez essa explicação no quadro, depois fez a parte das perguntas, né, para fixação, né, principalmente para direcionamento, assim, dele sobre o que era aqui, né, aqui a Camila fazendo a sua explicação também. Isso aqui é uma outra turma de um outro dia, mesmo sendo o mesmo tema, tá? A Camila e o pessoal trabalhou vários temas, trabalhando temas desde serpentes, desde ecologia, porque cada turma tem o seu conteúdo, né? E depende muito da época do ano também.
Então, a gente, até eu preciso falar uma coisa aqui, porque até o ano passado, as turmas de terceiro ano ainda era a turma que a gente chama de matriz antiga, né? Então, na matriz antiga, a gente tinha 2 horas de aula por semana de biologia. Então, nas turmas de terceiro ano, quando a Camila, a Vanderlei e os outros residentes trabalharam ecologia, por exemplo, trabalharam genética, eles trabalharam lei de Mendel, né? Dinei, por exemplo, eu lembro que ele trabalhou lei de Mendel, enfim, todo mundo trabalhou, tá? É porque o que me recorda agora não tem a memória mais tão boa assim, mesmo sendo ano passado. E aí, era muito mais fácil de se trabalhar, porque com esse tempo todo você conseguia passar a parte teórica e a parte prática e as questões, né, a parte de fixação de conteúdo, na mesma aula. Então, era uma linha contínua de raciocínio. Você chegava, dava uma explicação teórica, fazia uma parte prática e ainda conseguia fazer fixação de conteúdo, fazer algum feedback com os alunos, e tinha essa sequência lógica de raciocínio. Como com a mudança dessa grade, né, com essa mudança de organização do ensino médio, de 2 horas aula, nós passamos a ter 50 minutos por semana. Então, com 50 minutos, é impossível de ser feita essa organização dessa forma, né? E aí, muitas vezes, o que o regente, né, precisa fazer, seja ele estagiário, seja ele residente, ou seja ele professor regente em si, ele precisa pensar que fazer uma parte teórica em uma semana, fazer a parte prática na segunda semana e fazer os questionamentos na terceira semana foi quase um mês de aula. E muitas vezes, quando você faz a parte teórica numa semana e a parte prática na outra, o aluno não consegue ligar essas 2 semanas, né? Porque uma semana de intervalo, o aluno tendo 6 aulas por dia, é muito difícil para ele conseguir fixar esse conteúdo, porque o número de aulas aumentou, a carga horária aumentou de forma geral para eles, mas a carga horária da disciplina diminuiu, né? Então, biologia você tem 50 minutos para trabalhar dessa forma, então é preciso fazer muito diferente do que foi feito, infelizmente, tá? Só quero deixar esse relato aqui. Maeli também, como eu falei, assim, eu não vou lembrar o nome de todos assim que fizeram, tá? Então, aqui é uma outra turma que o pessoal está trabalhando tecido epitelial, tá? Então é um outro trabalho. E aí o pessoal aqui, por exemplo, usou data show, o pessoal às vezes escrevia no quadro, desenhava. Então, cada turma, dependendo do conteúdo, pode funcionar de uma forma diferente aqui. E olha só a Maeli aqui, por exemplo, fazendo o desenho, né, do, do sistema respiratório, né, as mesmas pessoas em turmas diferentes, em dias diferentes, trabalhando conteúdos diferentes, né. Aqui é uma imagem que acaba destacando a residente Camila, trabalhando também em relação ao tecido. Isso aqui também é em outra turma, tá? Então, isso aqui é o trabalho que o pessoal fez. Aqui é a turma que foi feito um dos trabalhos, tá? Em relação à residência. Que a gente observa aqui que o pessoal realmente presta atenção, né? Assim. Então, são turmas bem tranquilas. Olha só o trabalho que o pessoal acabou fazendo aqui, né? É um trabalho do tecido epitelial. Isso aqui é muito interessante, né? Aqui mostra o tecido epitelial também. E aí tem a assinatura do pessoal. Isso aqui é a turma de primeiro ano do ensino médio, tá? Pelo conteúdo aqui. Ó, tecido epitelial também. Cada grupo, né, de alunos, se a gente olhar aqui embaixo, aqui tem o nome de alguns alunos. Então, cada aluno fez um trabalho diferente, né? Isso é interessante para poder comparar como foi que o aluno acabou entendendo esse conteúdo também, né? Aqui é um outro conteúdo de um outro dia em uma outra turma também. O pessoal realmente fez bastante aulas, né? Aqui, olha só a organização aqui dos tecidos, tá? Isso aqui também é uma turma de primeiro ano, mas é um outro primeiro ano que nós temos que o pessoal fez o trabalho. E aqui encerrou, só para poder encerrar, né? Eu acho interessante que um relato bastante sincero aqui. O pessoal das turmas, eles não gostam muito de estagiários, né? Então, quando falava assim, hoje é estagiário, o pessoal não gostava tanto assim. Mas é interessante que quando é residente, foi diferente, tá? Então, o pessoal de todas as turmas gostaram bastante do trabalho dos residentes. Não estou falando mal aqui de trabalho de estagiário nem nada, só estou relatando o que eu vivenciei, né? Né, não é a mesma coisa de trabalhar com um professor normal, é uma explicação diferente, mas em nenhuma vez assim falaram assim, ele não explica bem, né, em relação aos estagiários. Mas o que o pessoal me relatou, o que os alunos me passaram assim de retorno sobre os residentes é que eles explicam muito bem e foi muito interessante para eles fazer esse trabalho, né? Então isso
me mostrou, assim, como professor regente, que o trabalho do residente como regente em sala de aula foi muito positivo, tá? Então esse medo, essa ansiedade que os residentes tinham, né, foi totalmente assim, deu certo, funcionou tanto para eles como funcionou para os alunos também regulares, tá? Eu vou interromper aqui para a gente poder ver o próximo. E aí, aqui no próximo, a gente vai ver sobre a horta, né? Então, aqui, sobre o trabalho da horta, esse que vocês podem ver assim, que é em 2024, tá? Aqui as imagens ficaram um pouco aleatórias, tá? Essas aqui são as imagens de 2023. Eu vou descrever assim, o que está acontecendo nas imagens e depois eu vou falar sobre o que aconteceu, o que está acontecendo com a horta, né? Aqui a gente vê os alunos, né, e também os residentes levando um pouco de solo para dentro da escola. A gente teve alguns problemas em relação à entrada do caminhão para poder fazer essa distribuição do solo, porque não tinha como o caminhão entrar. Estava numa época que o pessoal estava fazendo asfalto na escola. Enfim, foi um pouco conturbado, né? E os alunos participaram dessas etapas, os residentes também, aqui, para poder fazer esse transporte do solo para dentro do lugar onde aqui ia ser feita a horta, né? Inicialmente a gente pensou em fazer a horta nesse espaço, tá? Quando a gente olha aqui, ó, tem os dois residentes, tem um aluno aqui, e aí esse solo estava sendo transportado aqui para esse espaço que originalmente era onde seria feita a horta. Eu vou continuar falando e depois eu vou explicar como é que funcionou isso aqui, né? Isso aqui já é uma foto de 2024. Aqui é uma aluna fazendo a semeadura aqui num canteiro antes de poder fazer o plantio na horta, né? Aqui são os canteiros, né, com o solo já preparado para fazer a pré-semeadura. E aqui é um espaço diferente, se a gente for analisar, né? É muito diferente daquele espaço onde é que estava sendo feito a horta original. É o espaço que foi delimitado aqui para poder ser feita uma construção. Já vou explicar por quê. Aqui é uma outra aluna de uma outra turma fazendo a semeadura também. Aqui é a residente junto com as alunas fazendo esse trabalho, né? É interessante que os alunos gostam muito de sair e fazer esse trabalho, tá? Eu só quero deixar esse relato aqui. Aqui, de novo, né, a mesma semeadura. E aqui eu quero falar porque o espaço é diferente, tá? Como nós tivemos uma mudança de gestão, né, a direção, toda a gestão, tá? Direção, coordenação, secretaria, é diferente 23 e 24, né, ano passado e esse ano. Então a gente teve algumas mudanças de local. Esse local original aqui que está na tela não poderia ser feito aqui porque depois, numa investigação mais minuciosa, foi verificado que tinha no subsolo dessa parte aqui algumas fossas, né? Então não seria interessante fazer esse trabalho aqui por conta do perigo de ceder, inclusive. E a gestão anterior não tinha esse conhecimento, por isso que originalmente a horta era aqui, tanto é que tinha até a delimitação aqui do perímetro com tijolos, né? E aí o pessoal da gestão não tinha essa ideia, por isso que não foi feito dessa forma no local que mudou, tá? E aí em 2023 a gente teve um problema porque o projeto Horta na escola não tinha recurso, tá? Então o projeto ele foi escrito em 2023 foi aprovado e esse ano foi em que começou. E aí o recurso financeiro ele só foi liberado no dia 10 de março, tá? Então, tem poucos dias que foi liberado esse recurso e por isso que não foi dado tanto andamento, porque o pessoal quer fazer nesse espaço aqui uma cobertura metálica, e a gente só consegue fazer essa cobertura metálica quando tem a verba, né? Quando tem o recurso. Então, antes, o que a gente pode fazer é transportar o solo para cá, fazer a semeadura, preparar os canteiros, fazer composteira, delimitar o espaço, fazer esse trabalho pedagógico com os alunos, que foi o que os residentes fizeram muito bem aqui que a gente vê, tá? Então, esse trabalho ele começou em 23, a gente teve que fazer algumas alterações, principalmente por conta da mudança da gestão, mudança de local da horta. Foi um pouco, é que eu posso falar assim, foi um pouco confuso também para nós, tá? Por conta dessa mudança de gestão. Então a gente, quando teve a mudança da direção, a gente não sabia como é que a nova direção ia trabalhar com essa parte da horta e tudo. Então a gente precisou aguardar um tempo para poder fazer essa organização assim, tá? Mas deu certo, a horta está em andamento e o projeto continua esse ano todo, tá? Então os residentes foram fundamentais, assim. Foram e ainda são fundamentais, assim, para a horta. Eu digo que
Se não fosse o trabalho dos residentes, a gente não teria a horta. Tá? Só isso. Vou interromper aqui para a gente poder ver a última parte aqui. E a última parte é a parte... essa aqui. É a parte em que nós fizemos visitas, tá? Nós fizemos visitas em 3 locais de ensino superior, com o apoio dos residentes, tá? Inclusive residentes de outras escolas, tá? Eu quero deixar isso evidenciado aqui, porque os residentes não ficaram assim, não vou ajudar porque não é da minha escola, né? Na verdade, é muito ao contrário disso, eles se proporam a ajudar. Isso eu achei muito interessante porque eu, como preceptor, eu me sinto fazendo parte de um todo, não só de um pedaço, né? Não só assim, eu sou preceptor só dessa escola, da outra escola eu não tenho nada a ver, não. Todo mundo é um projeto só. Isso foi muito interessante. Porque se não fosse dessa forma, a gente não teria um trabalho tão bom quanto foi feito assim, principalmente nessa interação, tá? Tudo aqui. Então aqui, essa primeira imagem é a visita ao Campus 1, tá? Aqui tem até uma hall, assim, o pessoal da turma do... tá. Aqui pelo rosto dos alunos, tem até 2 residentes aqui, o bolsista, uma das bolsistas do Marral aqui. Aqui a gente tem todo o ensino médio, tá? A gente trouxe todo o ensino médio, isso aqui é a turma do Vespertino, pelos rostinhos aqui que eu conheço. Então, essa aqui é a turma do Vespertino, que o pessoal dos laboratórios, todos eles, inclusive, nos atenderam muito bem e mostraram o que a universidade faz, né? O que a Unemat faz de trabalho aqui. É interessante porque o pessoal que mora no bairro, que é de frente a esse campus, não tinha ideia de quão maravilhoso era o trabalho que a Unemat faz aqui. Então, é muito interessante. Eu vou falar no final porque que foi tão interessante, mas eu só quero descrever as imagens por enquanto aqui. Então, aqui são a gente vê nesse projeto do laboratório de zoologia, o Marral e os orientados dele fazendo essa explicação, tá? Aqui em outro laboratório em que tem a armazenagem nos tanques, tá? Esse aqui é o laboratório de piscicultura, tá? Que tem essa armazenagem dessa forma. Esse aqui também é a turma do Vespertino, que está fazendo essa visita. Duplicou a imagem. Então a gente visitou os 2 campi aqui. Foi bastante interessante. Eu quero fazer uma ressalva lá no final. Aqui é uma visita que a gente fez a uma outra instituição de ensino, né? Porque por mais que eu tinha o vínculo com a Unemat, não seria justo levar os alunos só na Unemat, né? A gente precisa entender que não é só a Unemat que existe aqui como instituição de ensino superior. Então, para poder ter um leque muito maior para que esses estudantes possam escolher em qual instituição de ensino superior eles possam ingressar, possam ter um interesse, inclusive porque essas instituições têm cursos diferentes, né? Então, às vezes, o cara não se identifica lá com biologia, com engenharia florestal, não se identifica com agronomia, não se identifica com direito, quer fazer enfermagem, mas a Unemat não tem enfermagem, eu não conheci nada de enfermagem. Então, por isso que essas imagens aqui são de quando a gente visitou a Uniflor com o auxílio dos residentes, tá? Aqui na imagem, pelos rostinhos, aqui é a turma do Matutino, e também, aqui foi só a turma do 3º e do 2º ano do ensino médio, uma turma de 3º ano e 2 turmas do 2º ano do ensino médio. A gente não levou o 1º ano também, porque já tinha dado mais de 60 alunos com essas turmas e ficava inviável com o transporte, e também para a instituição poder receber tanta gente assim de uma vez, mesmo dividindo, tá? Mas, de novo, né, a gente foi aqui tanto com a turma do Matutino como do Vespertino aqui. E aqui eles estão visitando o laboratório de anatomia do curso de enfermagem. Então, é uma outra visita aqui. Aqui é a turma também do Matutino, pelos rostinhos aqui, recebendo aqui, inclusive, no canto esquerdo da tela, o grupo docente da Uniflor, tá? Se eu não me engano, esse aqui é o grupo da enfermagem, mas também foi apresentado os outros cursos, né? Psicologia e todos os demais cursos. Somente para que eles entendam a gama de cursos que existem presenciais aqui, né? Já vou comentar no final para que isso aqui é o auditório deles, tá? Aqui é uma turma do Matutino também que a gente foi no IFMT, tá? Nós também visitamos o campus do IFMT aqui, fizemos uma visita bem breve, foi bastante interessante porque como o IF ele é mais longe aqui até, o pessoal também não ouve falar, né? O IF é o mais novo, o pessoal, muitas vezes, eles acreditam que o IF só tem ensino médio. Isso foi a fala que o pessoal
que os alunos me falaram, mas o IF não tem só ensino médio, não sabia que tinha curso superior, não sabia que tinha como fazer faculdade no IFMT, para mim que era só um NEMAT que tinha para fazer, e também tinha Uniflor e também tinha as EADs, então o pessoal não tinha essa ideia que tinha curso superior no IFMT. É interessante fazer esse trabalho assim, e na minha opinião foi um dos trabalhos mais interessantes que foram feitos aqui, essas visitas, esses campos, né, que nós fizemos com os alunos, porque a grande parte deles disse que expandiu, né, o horizonte deles, né, que eles tinham a ideia assim de, vou terminar a escola e tá bom, não tem por que eu estudar mais. E aí, conhecendo a instituição, indo a campo, visitando os locais, é muito diferente de quando o professor chega, quando o estagiário chega, quando até mesmo um professor da instituição, professor do IF, professor da Uniflor, professor da Unemat vai lá e faz a explicação, nós temos esse curso, faz isso, isso e isso. Quando a turma vai ao prédio, quando a turma vai ao local, é muito diferente para eles. Estou falando o meu relato que acompanhei, juntamente com o que eu ouvi deles, né? Então, essa mudança de vida, né? Essa mudança assim, pô, depois que eu terminei a escola tem tanta coisa que eu possa fazer, né? Então a gente vê que os alunos que têm talento assim para poder continuar o estudo, todos eles têm, né? Então, essas turmas que têm esse talento para poder continuar o estudo, eles não ficam parados porque eles nem sabiam que existiam isso. O que a gente percebe, o que eu percebo assim nos alunos, é que a EAD é muito forte assim neles, né? Eu vou fazer a faculdade, vou fazer tal coisa. Mas por que você vai fazer tal curso? Porque é o que tem aqui. Aí eu questionava, mas por que você não faz um curso presencial? Mas eu nem sei qual curso tem, não sei onde é que vê, não sei como é que é a estrutura, não sei o que eu tenho que fazer, não sei como é que é o prédio, né? Porque assim, saber que o curso existe é tranquilo para saber, eles conseguem pesquisar, mas saber como é a estrutura do prédio, o que faz, é só na visita, né? A gente não consegue fazer essa visita de outra forma. Então, eu vejo assim, que de todos os trabalhos que foram feitos, o que teve o maior impacto na vida dos alunos, com certeza, foram essas visitas, né? Nós também fizemos outras visitas, mas a gente acabou não guardando todo o registro, assim. Também não ia ficar colocando todas as fotos para a gente não ficar aqui 2 horas falando sobre isso, né? Então, foi, sem dúvida, o trabalho mais impactante, assim, diretamente, tá? Então, quando o aluno chega e fala assim que essa visita foi o diferencial para ele poder se esforçar no Enem, se esforçar em estudar, se esforçar em não parar de estudar e ter uma profissão depois, fazer um curso superior, incentivar a família, incentivar os colegas, incentivar os irmãos a poder fazer isso. Eu achei o trabalho fantástico, assim, foi, sem dúvida, em 2023, a parte melhor, assim, eu diria, se fosse para destacar uma delas, tá? Então, vou voltar aqui. Assim eu encerro, não vou enrolar muito mais, não vou estender aqui muito mais. Agradeço a todos, tá? Muito obrigado pelo relato, espero que tenha sido proveitoso para vocês. É difícil, assim, a gente conseguir resumir muito bem resumido todo um trabalho que foi feito em poucas palavras. Eu só queria que não ficasse tão maçante para vocês, assim, por isso que eu coloquei mais imagens. Mas é um trabalho, assim, excelente, tá? Agradeço a quem assistiu até aqui. Muito obrigado, tá?